Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um evento, em mais um encontro, nos reunindo para refletir sobre as mensagens de Joana de Ângeles, a proposta do autodescobrimento, esse trabalho tão importante que precisamos fazer na nossa vida diária, essa interpretação de nós mesmos, essa leitura que é muito particular, que cada um vai fazer as suas próprias interpretações e poder, através delas, estabelecer um programa de felicidade, de construção de paz. Queremos, neste momento, convidar vocês para se prepararem para mais um momento de vinculação com Deus, nosso Pai. Exercitando sempre a oração nos nossos dias, para que essa conexão não se dê tão somente aqui, mas sempre. A necessidade que temos de Deus é imensa e a prece faz uma grande conexão com Ele. Então, nos preparemos nesta hora. Consideremos aqui um envolvimento espiritual também dos bons espíritos, amigos espirituais que aproveitam esse mecanismo da internet, esse canal, para continuar fazendo trabalho em prol de todos nós, dos desencarnados e de todas as pessoas que estão por aí afora, precisando de auxílio, ou de uma palavra amiga, ou de um convite tão somente de reflexão sobre a própria vida. Então vamos criar essa rede de pensamentos positivos, saudáveis, endereçando-os a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, para que não só nós sejamos amparados, ajudados, esclarecidos nesta noite, mas muitas almas que estão carentes de norte, que precisam acreditar na vida depois de tantas provas que vem passando. Que este nosso trabalho possa, de alguma forma, lembrar aos indivíduos, lembrar às pessoas, aos nossos irmãos, que Deus não desampara ninguém, que ninguém está só. Então, com esta busca, com esse interesse, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Rogar ao Pai que nos auxilie, nos ampare, nos fortaleça nesse encontro, nos dando um bom senso sobre o que cabe a cada um fazer diante deste quadro atual, dentro de nossa casa, nosso ambiente de trabalho, onde quer que estejamos, Senhor, faz-nos merecedores da Tua paz, através da boa conduta, através do bem que fizermos. Envolva-nos em mais uma live. Que estas vibrações caiam sobre todos os lares onde a dor demora, o sofrimento graça, a solidão perdura. Levai, Jesus de Nazaré, o socorro, a consolação para aqueles que estão enfrentando o luto. Aquela dor que avassala o coração por não mais encontrar os seus afetos aqui no corpo. Acuda aqueles que estão enfrentando a fome e outras necessidades e outras carências produzidas pela pandemia. Que a Tua misericórdia, Senhor, seja para eles todos os mais necessitados. E aqui nos fortaleça para que encontremos caminhos para ajudar a todos esses que oramos aqui esta noite. Que encontremos, Senhor, maneiras e caminhos para fazer alguma coisa para quem sofre e poder fazer da nossa vida um ato de amor, de concórdia e de fraternidade. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja.
Antes de começarmos a falar sobre o tema, gostaríamos de convidar vocês a estudarem o Espiritismo. Não que vocês não estejam estudando, mas é só um estímulo para quem muitas vezes entra na live e não tem assim um aprofundamento na doutrina. Muitas falas que trazemos, elas são pautadas no pensamento espírita. Nós estamos sustentados por esse conhecimento doutrinário que o Espiritismo nos oferta. Então, em meio a uma fala, em meio a uma frase, há todo o embasamento. Se a gente não conhece esse embasamento, a frase fica parecendo às vezes meio que estranha, porque nós não temos um tempo aqui largo para apresentar um conteúdo mais denso, mais completo e mais profundo. Porém, lembramos que as nossas frases, que as nossas falas não estão pautadas tão somente num pensamento próprio. Nós estamos aqui divulgando o Espiritismo. Nós estamos aqui falando da mensagem de Joana de Ângeles, no espírito espírita, que baseia toda a sua obra na mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando formos citar algo nosso, faremos sempre as ressalvas, né? Para que vocês fiquem a par do que nós estamos apresentando em particular. Mas, basicamente, estamos aqui sustentados na codificação espírita. Então, convido a vocês que não conhecem a leitura do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno, da Gênese, o que é o Espiritismo, obras póstumas e as revistas espíritas. Então, todo esse grupo de livros, todos esses livros citados, fornecerão a todos vocês esclarecimentos muito mais profundos, que darão a vocês um entendimento mais completo desta ampla e infinita obra chamada Espiritismo. Bem, é importante falar sobre a fé em si mesmo, porque todo o trabalho de autodescobrimento vai exigir tão somente de nós alguma coisa. Nós já entendemos que na busca do autodescobrimento não entra um outro. Não há como pedir ajuda para que alguém faça um trabalho que cabe tão somente a você. Mas e se você não confia em si? E se você não aposta na sua capacidade? E se você acha que não tem competência? E se você acha que é inferior demais? E que não tem jeito para modificar-se ou para tornar-se um ser melhor? Tudo então se complica, não é? Então, qual seria o caminho que nós poderíamos trilhar para exercitar essa fé em si mesmo? Se pararmos para analisar, nós vamos encontrar vários pontos que vão nos mostrar o ser espiritual que somos e toda a capacidade que temos para sermos felizes, para conquistarmos a paz com os nossos próprios esforços, vendo que há muita força guardada ainda em nós. Elas apenas estão dormindo. Quanto mais o espírito evolui, mais essas forças, essas potências dadas por Deus, essas potências divinas, elas vão se agigantando e dominando as paisagens íntimas do ser, dando a ele força, equilíbrio, coragem, destemor, angariando nesse processo a fé robusta sobre si mesmo, em relação a Deus e em relação à vida, ao futuro. O Espiritismo nos mostra que o nosso futuro é ser feliz. Então, só precisamos acreditar nisso, para que nos momentos de desânimo, de desistência, de querer abandonar alguma coisa, lembremos que esta não é a nossa fatalidade. Este é um acontecimento do processo evolutivo, que pode nos deter em algum tempo,
Mas se nós quisermos e se nós mantermos o nosso propósito, nós vamos avançar e superar esses obstáculos. Então, o primeiro ponto que a gente pode falar sobre a fé em si mesmo é lembrar de um ponto extremamente importante que a gente esquece. É incrível como a gente esquece disto quando estamos nos questionando sobre o nosso valor, sobre a nossa capacidade. E é nesse momento que a gente esquece que somos filhos de Deus. Bem, eu poderia encerrar a live só dizendo isso. Você é filho de Deus. Por quê? Encerraria a live aqui. Porque Deus é tudo. E se você é filho dele, tudo você tem. Deus é todo amor, todo bondade, todo justiça e todo luz. É a inteligência suprema do universo. Então, se esse ser supremo te gerou, imagine as tuas heranças, a tua genética divina. Imagina de onde veio e do que é capaz de fazer. Porém, nós esquecemos disto que não é um detalhe. Ele nos deu uma vida imortal. Ele nos fez imortais, indestrutíveis. Vejam só, além de nos ter criado do seu amor, com toda a sua grandeza, ele nos criou, ele nos ofertou alguns presentes, vamos dizer assim, os presentes divinos. A imortalidade, ou seja, você é indestrutível. Ou seja, também, não tem para onde correr, vai ser feliz. Não tem para onde correr. A paz um dia vai te alcançar. O que nos detém, o que nos atrasa, são as nossas imperfeições. É ainda a falta de maturidade espiritual que impede que entendamos isso e partamos com mais rapidez, com mais aplicação, com mais devotamento em direção a isso. Então, Deus nos deu a imortalidade. Você é indestrutível. Pronto. Nada pode lhe deter, nem a morte. Então você é indestrutível. Então, Deus resolve, por um amor gigantesco, dar-nos outra coisa. Que se fôssemos imortais sem isto, seríamos robôs. Ele nos dá inteligência. Você, nós todos, temos o atributo da inteligência. E foi através dela que nós chegamos aqui. Esse processo evolutivo em que estamos. Não é um grande nível evolutivo. Mas se olharmos para trás, foi essa inteligência exercitada que nos trouxe até aqui. Foi através dessa inteligência que produz os raciocínios que nos levaram às escolhas. E aí vem outra bênção de Deus, o livre-arbítrio. Deus lhe deu imortalidade, inteligência para você saber de si, sobre o mundo, entender a vida e o viver, para assim você se localizar. E para não te deixar presa a uma inteligência onde seria comandada pelo determinismo, ele lhe deu liberdade de ação. Vamos pensar sobre isso. São coisas que a gente fala sempre nas nossas lives e nas nossas discussões espíritas, mas a gente às vezes não para pensar. Olha só o que ele nos deu. Liberdade de ação. Deus confiou em sua obra, porque o que ele instalou em nós
e a crescer ao longo dos tempos. Isto que ele instalou em nós é que nos levará garantidamente para a felicidade que almejamos. Então ele nos deu liberdade, como a dizer, vá, tente, vá buscar o seu caminho. Eu acredito em você, você é da minha obra. Então eu lhe dou liberdade. Vá tentar, vá lutar, vá buscar a sua felicidade. Faça suas escolhas, você agora é livre. Prove-as, deguste-as e veja qual é a melhor, através dos resultados. Faça as escolhas que quiser. Terá, tão somente de minha parte, algumas leis que impedirão que vocês se percam. Vejam só. A bondade de Deus estabeleceu leis para dar controle, um regimento para que o indivíduo não se perdesse em si mesmo. Mas quando o espírito estava agraciado por ter sido criado por Deus, recebida a imortalidade da alma, indestrutível, a inteligência, pensar, raciocinar, a capacidade de escolha, o livre-arbítrio, Deus disse, bem, agora eu quero que você exercite isso. E você precisa de tempo e de sucessivas experiências. Eu vou lhe ofertar agora uma lei que criei, onde você, claro, sempre estará inserido em todas elas. Elas que vão reger-lhe a trajetória. Então, eu oferto-lhe a reencarnação. Ou seja, você é um filho que criei, imaturo, simples e ignorante. Traz todos esses atributos, mas precisa desenvolver, não é? Pois é. Então agora, eis que eu estou lhe dando as reencarnações. Você terá um período longo, mas muito longo, até você sair das faixas mais baixas, até você compreender as minhas intenções mais puras no dia que eu te criei. Eu crio você agora, te coloco no rol das reencarnações e te espero lá na frente. E sei que na hora que você chegar diante de mim, estará puro. Te fiz sair das profundezas do átomo para o arcanjo. Então, eis a reencarnação. Visite-a, aproveite essas oportunidades. Nelas eu estabelecerei algumas experiências que você precisa ter. Experiências, a princípio, grosseiras, que vão sacudir-lhe as fibras da alma, que vão até ferir os corpos em que também fiz a natureza criar para vestir-lhes. Se esses corpos, vocês não podem transitar nesses mundos mais inferiores, que são inferiores porque eles não estão numa classificação maior, mas isso não significa que, sendo inferiores, não são escolas. Então, eu quero lhes dizer outra coisa que eu lhes ofertei de presente. Eu construí milhões de moradas. Então, você não ficará só neste ambiente em que te coloquei. Eu fiz milhões de escolas pelo universo inteiro, que é teu também, é tua casa. Se é casa do teu pai, é sua casa. Eu fiz várias escolas. Como sei que você está aprendendo, cada escola trará lições específicas, extremamente importantes, para burilar-lhe, para fazer você entender o sentimento que é a chama preciosa, mais preciosa, que eu quero que você faça nascer em si. Olhe só, eu lhe dei tudo isso até agora, mas só por uma finalidade, para que você desenvolva o que me representa em você, o amor. Esta gema preciosa
é a representação do que eu sou em todos os cantos. E na hora que eu te criei, eu te dei. Uma centelha pequena, por quê? Não poderia dar-lhe grande, porque se eu quero que você venha em direção a mim através de conquistas e conquistas, eu te dei uma centelha do meu amor. Ela está aí dentro de você. Agora, entre na jornada. E vá fazer com que esta centelha seja gigante. De uma tal forma que você possa chegar um dia e dizer que já não é você que vive, é o amor que vive em você. E será nesta hora que nós vamos nos reencontrar. Não significa que eu vou me afastar de você, porque veja só, eu criei dentro da minha atmosfera. Você está envolvido no meu psiquismo, porque eu criei tudo. Então você pode se aparecer. Mas fique tranquilo. Eu estou com você o tempo todo. Este é outro presente que te oferto. Não saia do seu lado. Eu sou onisciente. Sei de tudo. Eu sou onipresente. Estou em todo canto. Então, conte comigo. Mesmo que você não saiba bem que eu sou. Mas devoto-lhe todo o meu amor. Você é meu filho. Você é minha filha. Você vai chegar lá. Porque tudo que há em ti veio de mim. Nesse momento em que Deus nos oferta tudo isso, como nos sentirmos fracos, como nos sentirmos sós, como nos sentir impotentes, incapazes. Então, o primeiro ser que teve fé em nós foi Ele. Ele fez uma criatura individualizada. Sem seu comando, Ele entregou a ela uma liberdade, como a dizer, olha, eu confio na minha obra. É a partir daí que nós precisamos refletir sobre a fé em nós mesmos. E é a partir desse momento em que a criatura começa a entender que há um projeto divino que ela carrega e que todas as vezes que esta fé em si faltar, ela vai estacionar-se em algum período, ela vai abandonar o seu progresso, ela vai distrair-se no meio do caminho pelas fugas psicológicas, atrasando o passo em direção à promessa do Pai. Então, é muito comum em nós, por sermos espíritos ainda imaturos, não termos essa fé robusta. É muito natural acreditarmos mais até nos outros do que em nós. É exatamente por conta desse grande movimento que a criatura humana fez quando não olhou para si. Quando sai da caverna, avista o mundo lá fora e abandona o mundo de dentro. Começa a conquistar esse mundo, que também trazia suas demandas, suas necessidades de sobrevivência. Não teria como deixar de dar conta de tudo que o mundo exterior se lhe apresentava. Mas ela poderia fazer uma conexão com a vida interior, mas não teve maturidade para tanto. Então, a criatura humana segue em direção ao mundo exterior. E começa a dar uma certa desatenção a esta questão da fé sobre si mesmo. E assim vai galgando buscas e mais buscas. E começa a estabelecer que através do ter, ela poderia ter uma certa confiança em si. Ela poderia ter um certo poder, ela poderia ser respeitada,
ela poderia ter valor, não é? Então, porque assim a humanidade construía seus caminhos pela imaturidade, as humanidades. E nós fomos no meio disso, nessa crença equivocada de quanto mais tivéssemos, mais força teríamos. Mas no fundo, quando as dores mais acerbas nos alcançavam no processo evolutivo, eis a criatura frágil, quando ela estava sem o ter, quando ela se via no ser, ali estava uma alma frágil, destituída de um amadurecimento interior, com muitos medos, pessimista, insegura e sem acreditar no futuro, sem fé em si. Dessa forma, com o passar do tempo, Deus, que não nos abandonou, foi nos enviando vários mensageiros do alto que foram nos clareando as ideias acerca dele, acerca de Deus. E cada um no seu tempo, na sua cultura, no seu período, foi acreditando numa força superior, foi exercitando uma fé em algo que não tocava, em algo que não via. Uns poderiam até dizer que sentia ou que interpretava nas obras. Mas ali foi se criando um vínculo com o ser invisível, com esse ser supremo. E assim começamos a acreditar um pouco mais em Deus, dentro do possível, dentro da nossa faixa evolutiva. Ou em deuses, não importa. Era a nossa fé que precisaria estar sustentada em alguma coisa. Porém, nesse processo da revelação, por exemplo, religiosa, a criatura humana ela passa a ter uma fé para fora de si. Ainda não havia alcançado uma fé em si. Então ela se apoiava numa fé que estava fora. Então ela contava com Deus. Ela contava com os deuses, ela contava com outros seres, ou até com outros homens, outras mulheres que apareciam no seu caminho, que pudessem dar-lhe suporte. Então passamos a nos apegar na fé do outro, na fé com o outro. Então, e isso fomos nos deixando nos sentindo mais frágeis e só nos sentindo mais aptos e fortes com o outro. Mas chega um período em que Deus, na sua bondade infinita, continuando o seu trabalho, presenteando a humanidade, nos envia grandes seres. Tem um deles que nos chama a fazer uma busca interior profunda. Ele começa a divulgar uma frase que ele lera e através dela ele estabelece a sua filosofia. Conhece-te a ti mesmo. Bom, isso foi um impacto muito grande. Mas quando Jesus de Nazaré chegou à Terra, ele disse uma frase que a gente também esqueceu. Quando nós estamos nos sentindo fracos, incapazes, quem sou eu? Eu não vou conseguir isso. Jamais. Não tenho cabeça para isso, não tenho conhecimento para isso. E a gente começa a se denegrir, né? Mas a gente também esqueceu dessa frase, que veio da boca do espírito mais evoluído, que já pisou neste orbe. Nós não estamos falando de qualquer espírito. Foi o espírito que Deus nos enviou para criar o planeta Terra. E aqui receber as humanidades que estagiariam neste planeta de provas e expiações, um educandário severo, onde uma das principais professoras é a dor. Jesus de Nazaré olhou-nos um dia e disse uma frase que deve ser sempre lembrada quando estivermos sem fé em nós. Ele disse: vós sois deuses, podeis fazer muito mais do que eu faço. Foi ele que disse. Vós sois deuses, com D minúsculo, claro.
co-criadores do universo. Foi ele que disse isso. Então, onde isso se perdeu? Por que nós não acreditamos tanto em nós? Porque é a letra ainda que mata, não é? E não o Espírito que vivifica. Precisamos refletir sobre o ensinamento de Jesus, sobre as bênçãos que Deus nos deu. É através da reflexão que a gente vai ruminando aquele conhecimento e ele deixa de ser tão somente um discurso alojado na memória. Ele passa a ser algo que nós vamos internalizando até se tornar uma convicção. Foi Jesus que nos disse isso. Vós sois deuses. Podeis fazer muito mais do que eu faço. Olha o que ele disse. Um enorme estímulo para que o indivíduo se posicionasse como filho de Deus. É por isso que às vezes a gente lembra nas nossas palavras, quando a gente diz que Jesus não é o Filho de Deus. Jesus não é o Filho de Deus. Jesus é um dos filhos de Deus. Dentre esses, você. Então ele não é o Filho. Para que a gente não use aquele discurso. Ah, mas Jesus era Jesus. Se fosse assim, ele não nos diria, vós sois Deus, podeis fazer muito mais do que eu faço. Ele estava querendo dizer que, como irmão mais velho, no sentido evolutivo da palavra, ele optou por um caminho e alcançou as esferas superiores. E por mérito, desce às zonas inferiores dos mundos para acudir os que estão na retaguarda. E com o seu amor, faz tudo aquilo que ele fez e que até hoje não conseguiu reverberar em profundidade em nós. Aí está a questão. Mas foi Jesus que disse isso. Vós sois deuses. Então precisamos pensar. Foi ele que disse. Então eu preciso acreditar em mim. Ah, mas eu tenho dificuldades nisso, eu tenho dificuldades naquilo. Nós vamos nos deparar com várias fraquezas, com várias fragilidades. Mas tudo se pode aperfeiçoar. Às vezes é medo, é timidez, é vergonha, é o medo da crítica, do olhar do outro e do julgamento do outro. Então a gente deixa de pôr para fora os nossos talentos, de confiar em nós e fazer aquilo que a gente gosta, que a gente acredita e que pode criar sucesso, respostas, prosperidade, por conta desses medos, desses entravamentos criados pela criatura. Ela aplaude aquele que teve sucesso, mas não ousa dar um passo em direção do mesmo. E aí? É claro que existem fases no processo evolutivo que naturalmente enfrentamos muitas experiências que abateram essa fé. Nós somos um feixe de informações de outras existências. Mas se nós estamos nessa reencarnação, precisamos trabalhar para ir nos desvencilhando daquilo que nos atrasa. Atualizando o pensamento para o que é melhor, para o que enobrece, para o que ilumina, para o que só ergue. Este é o propósito de estar na reencarnação. Então nós costumamos também estar trazendo vários traumas, onde ouvimos ou passamos experiências onde fomos bastante humilhados, onde o nosso valor foi questionado, ou foi banido, ou foi, enfim, frustrado. Nós somos seres com muitas marcas, mas isso não decreta algo definitivamente. São decretos psicológicos que nós fomos criando, leituras que se cristalizaram dentro de nós, crenças que ficaram enraizadas e que perduram e faz-nos ter uma leitura equivocada sobre nós. Ah, eu não posso. Quem sou eu? Não vou conseguir. Ah, eu sou ignorante. Ah, eu sou muito... E a gente começa a tecer um rosário de barreiras, leituras que nos chumbam no chão, nos estacionando e nos impedindo de encontrar uma felicidade.
E há pessoas que dizem, eu queria tanto ser feliz, eu queria tanto conquistar isso. A pergunta que eu faço é, queria mesmo? Porque às vezes o queria não está atrelado a um movimento. Porque você pode falar, eu quero. Não queria, eu quero. E vá. Então a palavra tem que estar aliada ali ao movimento. Mas ocorre períodos, por exemplo, na infância, em que somos também abatidos muitas vezes. A criança, como diz no Livro dos Espíritos, o espírito, quando está no estágio infantil, ele, na sua condição cognitiva, ele não tem condição de entender, de articular, de fazer associações diversas. Então, a criança, o espírito está no período infantil, mas no processo de absorção daquilo que ele absorve ali, daquilo que ele presencia, daquilo que ele vivencia. Então, tudo que ele vivencia, ele absorve, sem fazer um manejo racional e profundo das questões. Então, muitas vezes, são pais, são pessoas, são amigos ou ambientes que surgem, que fazem brotar muitas falas, muitas críticas sobre a nossa pessoa, humilhações que passamos, falas que marcam, né? Você não sabe de nada, você é burro, você nunca vai crescer, você é preguiçoso, você é um vagabundo, você não é igual fulano de tal, fulano de tal agora você não quer nada. E dentre tantas outras falas. A criança absorve e aquilo se lhe torna uma verdade. Porque muitas vezes, infelizmente, essas falas advêm dos pais, que para a criança são as maiores referências. Então, se as referências estão falando, o que a criança diz? Assim seja. E ela cresce, alcança a adolescência, que pode muitas vezes neste período enfrentar outras dificuldades na escola, nas relações sociais, críticas, bullying, enfim, vários acontecimentos que podem tolhi-la e fazê-la ficar presa em si. Medrosa de falar, de se mostrar, de ser quem é, de opinar, de dizer não concordo, não aceito, discordo, enfim, de se apresentar como um sujeito na sociedade em que está inserido. E essas marcas também acabam alcançando. Quando o indivíduo chega à vida adulta, ele não confia nele. Ele não confia. E tudo que ele faz, ele sempre põe uma crítica. Olha, eu acho que isso não está bom. Né? Às vezes, isso se torna habitual. Não que nós não devamos avaliar o que nós fazemos, né? Temos que ter esse senso crítico, mas é bom examinar para perceber se isso já não virou um automatismo destrutivo, né? Advindo dessas crenças que eu citei. Então, tudo que vai fazer é com o pé atrás. É assim, achando que é uma coisa pequena, que é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade de mostrar para os outros, ou acha sempre que o do outro está melhor, ou que, enfim, a gente começa a colocar sempre um freio. A pessoa que não confia em si, ela vai se freando e não vai se realizando. E aí ela passa muitas vezes a ser a pessoa que aplaude quem venceu. Pode, nesse processo de falta de fé em si, surgir alguns dos gigantes da alma que nos visitam nessas horas e é importante ter cuidado. A inveja. A inveja é um monstro, né? Um gigante da alma, como diz Joana de Ângeles, que vai tirando o indivíduo do lugar que é dele, de construção da própria felicidade, para desejar uma felicidade já pronta e desejando-a para si sem grandes esforços. A inveja é tão sorrateira que ela convida o ciúme para dar-lhe suporte,
para que ela possa olhar e desejar o que há no outro, porque não tem condição de conseguir, não é? Então, eu desejo aquilo do outro. E, infelizmente, na sua perturbação, a inveja deseja que aquele que conquistou o que lhe falta perca aquilo. Ou que pelo menos saia daquele lugar que se destaca e venha ou para o meu lado, ou melhor, que passe para trás. Então tomemos muito cuidado. A inveja é um sentimento que ainda está em nós. Advém, é filha dileta também do egoísmo. Se incomoda com o sucesso do outro. Porque o sucesso do outro mostra-nos a falência que estamos às vezes carregando por não querermos confiar em nós. A vitória, a felicidade do outro retrata a nossa tristeza, a nossa frustração. Então, não deveria o outro que vence ser estímulo? Não deveríamos ver que este outro conseguiu por esforços? Joana de Anjos diz o seguinte: aquele que você olha e vê à frente tendo sucesso, na maioria das vezes, começou primeiro do que você. Então, está na hora de você começar. E utilize essas pessoas que venceram, que conquistaram, que seguiram e que estão na luta prosperando como estímulos. Eles podem, por que eu não? E tentar procurar essas raízes. De onde veio tanta falta de fé em si mesmo? Onde muitas vezes ficamos em busca de livros de autoajuda, mostrando técnicas. É uma coisa mais profunda. Não é através de um saber, como diz-nos a psicanálise. Tá? Não é uma questão só de saber, é o que vem após o saber. Como o indivíduo vai aplicar isto e se está realmente interessado. Dessa forma, as pessoas ficam se apegando a cursos, a orientações, a programas, né? E gastam muito dinheiro para conquistar uma coisa que está bem perto de si. Mas cada um faz a busca que pode e que consegue. O importante é entender que a pessoa que não confia em si, ela duvida dos elogios. Põe sempre os elogios em questionamento. Ou acha que a pessoa está querendo agradá-la. Ou acha que a pessoa está zombando dela. Ela não acata o elogio, porque ela mesma o destrona, né? E assim, ela passa também a confiar mais nos outros e muitas vezes abandonar os seus propósitos, o seu roteiro de vida. Mas há também pessoas que podem estar no meio da convivência de quem não confia em si, pessoas que nos lançam essas dúvidas, né? Não apostam em nós, não acreditam em nós e fazem questão às vezes de falar. Você? Lembram quando Maria de Magdala, a ex-meretriz, vê Jesus? Ela sai esbaforida em direção aos apóstolos e a Maria de Nazaré. Adentra àquela casa e diz: eu o vi. Eu vi Jesus. Os apóstolos olharam-na desconfiados. Você? Sim. Eu o vi. E ali eles não acreditavam naquela mulher, não é? Não tinham fé nela. O quê? Uma ex-meretriz? Não tinham lembrado de que ela, Maria de Magdala, foi um dos maiores exemplos de elevação espiritual citada no Evangelho. Porque Paulo de Tarso era um homem nobre, ou melhor, Saulo de Tarso era um homem nobre, defendia a lei mosaica, estava cumprindo o seu dever, um homem culto, sério, devotado com as leis vigentes à época, um bom cidadão. E aí ele desperta e vai seguir Jesus. Mas sabe qual a diferença dele, por exemplo, para Maria de Magdala? E vamos ver o salto que Maria de Magdala dá.
e por isso ter o mérito de ver Jesus, ela era uma meretriz mergulhada na promiscuidade profunda. E por um encontro com Jesus, que apenas a chamou pelo nome, bastou para que ela fosse arrebatada e modificasse a vida por inteira, até desencarnar de lepra por dedicar a vida aos leprosos, para desencarnar nos braços de Maria de Nazaré. Os apóstolos não lembraram disso. E disseram, você viu Jesus? Ela disse, sim. Maria de Nazaré, que estava no recinto, olhou para Maria e disse, meu coração me diz que você ouviu, minha filha. Eu sinto que você ouviu. Quantas pessoas e quanto custou para Maria de Magdala poder recuperar-se desse processo que ela viveu. Os discípulos, um certo dia, decidiram que teriam que partir para pregar. Ela não poderia ir com eles. Mulher, à época, vocês imaginam, o passado, enfim. Ela então ficou com os leprosos. Desencarna nos braços de Maria de Nazaré e encontra com o Mestre. Então, não aceite que ninguém lhe diga quem você é, o que você pode, o que você não pode. Porque o dono do universo disse que você pode tudo. Tanto que tudo ele lhe deu. Não permita que ninguém questione a tua capacidade de superar todo e qualquer problema. Você é imbatível, posto que é imortal. Nem a morte tomba-lhe. Ela despe deste corpo que é uma indumentária utilizada para determinado mistério. Mas você, em essência, é filho de Deus, co-criador, centelha que se agiganta passo a passo, no rol das reencarnações, e vai alcançar a plenitude. Não dê ouvido àqueles que não apostam na tua capacidade de vencer. Eles não te conhecem. E muitos deles, muitas vezes, só estão projetando a inferioridade que eles caracterizam. E para não se haverem com ela, lançam-lhe. O importante é examinar de onde você veio, quem você é e para onde você vai. Bem, você é filho de Deus. Você é espírito imortal. E vai tornar-se ser puro mais à frente. O que tem à sua frente, ou acima de você, ou às suas costas, que pode deter-lhe? Então, para finalizar a nossa live, confie em você. Muita paz. Convido vocês a se inscreverem no canal e estaremos divulgando as nossas palestras por lá. Muita paz.